Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 20, diz a palavra do Senhor. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso, de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém, Benaia desceu a ele, e com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém, aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Até aqui. A Bíblia, ela é um livro fascinante. A Bíblia é um livro esplendoroso. E a Bíblia traz narrativas que nos deixam muitas vezes abismados, estupefatos com os textos que a Bíblia relata. A Bíblia mostra de homens que tiveram experiências que nós duvidamos. A Bíblia nos mostra de homens que passaram por situações e circunstâncias que aos olhos humanos seriam impossíveis de serem ultrapassadas. E entre estes casos, estes muitos casos que a Bíblia relata de homens que viveram experiências extraordinárias, está a história de Benaia. A Bíblia diz que Davi tinha os seus valentes, tinha os seus guerreiros. E dentre os seus valentes, dentre os seus guerreiros, ele tinha 30. Dentre eles estava esse homem por nome Benaia. E esses homens, esses valentes de Davi, eram homens valorosos, eram homens de fato valentes. Foram homens que estiveram ao lado de Davi nos momentos mais difíceis do ministério de Davi. Nos momentos mais difíceis da vida de Davi, estes homens estavam ao seu lado. E dentre todos eles, a Bíblia destaca Benaia em especial. Um homem que muitas vezes não é lembrado, um homem que muitas vezes não é falado, mas um homem que tem uma história interessante, uma história bonita e uma história marcante. A Bíblia diz que Benaia, ele enfrentou, diz o texto sagrado, que 2 leões ferozes de Moabe. É importante que você entenda que quando o texto diz que ele enfrentou 2 leões ferozes de Moabe, a Bíblia não está se referindo necessariamente ao animal leão. Aqui a Bíblia está falando de 2 homens de guerra de Moabe. 2 homens valentes, 2 homens fortes, 2 homens poderosos. E diante daquela adversidade, a Bíblia diz que ele encarou esses 2 homens e os venceu. Ele não se intimidou, ele não se acovardou diante daqueles 2 homens, mas ele os encarou e ele os venceu. A história de Benaia é uma história de desafios, de lutas, de conflitos. E talvez nesse aspecto, nesse ponto, Benaia se identifique com muitos de nós. Quantas vezes a nossa vida é repleta, é cheia de desafios, de lutas, de conflitos, de contendas. Quantas vezes nós precisamos todos os dias enfrentar adversidades, enfrentar problemas, enfrentar inimigos. Quantos e quantos inimigos se levantam contra nós e das mais variadas formas e das mais variadas partes se levantam contra nós. Benaia, quando aqueles homens se levantam contra ele, ele vai em frente e ele não se acovarda. E a Bíblia diz que após esse evento, ele enfrenta um leão e mata o leão. E a Bíblia diz que ele enfrenta ainda um homem egípcio. E diz que era um homem forte, um homem valente, um homem poderoso. Ou seja, a primeira lição que nós aprendemos com a história de Benaia é que mais cedo ou mais tarde na nossa vida, muitas vezes, nós vamos ter que encarar o inimigo.
Muitas vezes nós vamos ter que ficar frente a frente com o inimigo. E nós precisamos lutar contra o inimigo. Não importa se são dois guerreiros, não importa se é um leão, não importa se é um egípcio. Nós precisamos lutar contra eles. Nós precisamos encará-los, porque disso depende a nossa vida. Disso depende o nosso futuro. Então, lute. Lute. Não baixe a guarda. Lute. Enfrente os inimigos que se levantam contra você. Enfrente as adversidades que se levantam contra você. Lute. Porque há momentos na nossa vida que nós precisamos enfrentar situações que vão definir o resto da nossa vida. E a forma com que nós encaramos as situações vão definir de fato que futuro nós vamos ter. Ele vence 2 homens, talvez não seja algo tão extraordinário assim, lutar contra 2 homens, ainda que sejam homens de guerra, e vencer. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele enfrenta um leão. Meu irmão, enfrentar um leão não é para qualquer um. Enfrentar um leão é algo que foge da nossa racionalidade. É algo que vai além da nossa capacidade. Um leão não é um gatinho. Um leão é um animal que pode chegar a mais de 200 quilos. 1,20 m de altura, mais de 1,70 m de comprimento. É um animal extremamente forte, um animal que todos os homens, ao vê-lo, temem e tremem diante dele. Quando Benaia enfrenta aquele leão, quando Benaia encara aquele leão, quando Benaia está de frente com aquele leão, qualquer pessoa normalmente ia olhar para um lado, ia olhar para o outro, e ia correr, e ia fugir. Como se adiantasse alguma coisa, porque um leão, em um tempo curto, ele pode chegar a 80 km por hora. Como se adiantasse correr, não adiantava. Eu quero que você entenda que existem coisas na nossa vida que não adianta você querer correr. Não adianta fugir. Porque se você fugir, o problema vai te alcançar. Ele vai te pegar, não adianta. O homem normal, ele olharia para a cara do leão, aqueles olhos amarelos, que causam medo, que causam pavor no homem. E o homem tentaria de todas as formas fugir. Isso é o homem normal, isso é o homem natural. O homem de Deus, ele não foge. O homem de Deus não baixa a guarda. O homem natural foge, o homem natural se esconde. O homem de Deus, ele crê no sobrenatural. E não importa o tamanho do inimigo, e não importa o tamanho do problema, e não importa o tamanho da adversidade, ele sabe que se enfrentar, Deus vai lhe dar a vitória. Então, em nome de Jesus, creia e enfrente. Não olhe para o tamanho do problema, não olhe para o tamanho do inimigo, não olhe para a força do inimigo. Ele pode ser mais forte do que você, porém maior é o que está com você do que o que está com ele, em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos olhando para as coisas com os olhos naturais, as coisas nos parecerão impossíveis. Mas em nome de Jesus, que Deus abra os teus olhos espirituais nessa noite, para que você veja o sobrenatural. Assim como a Bíblia Sagrada diz que Geazi, quando saiu de manhã da sua casa onde estava com o profeta, e viu a região em que eles estavam tomado por inimigos, ele chama o profeta e diz: ferrou, deu ruim para nós, profeta. O que foi? Olha o tanto de inimigo aqui. Parece que vejo o profeta Eliseu dando uma risadinha no canto de boca assim: Senhor, abre os olhos dele e mostra para eles, Senhor. Mostra que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você não vê, muitas vezes você não sente, mas o exército que está conosco é maior do que qualquer força que nós possamos conhecer. Deus abriu os olhos de Geazi. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu naquele momento, naquele lugar, um exército de anjos que estavam ali para batalhar. E o profeta deu uma palavra. E com aquela palavra, todos aqueles homens ficaram cegos. Deus entregou eles nas mãos do profeta. Deus pode entregar problemas nas nossas mãos. Deus pode entregar inimigos nas nossas mãos. Só que o texto nos faz pensar algo interessante.
O texto diz que Benaia, quando encontra com aquele leão, o texto diz que Benaia, ele desce a cova e mata o leão. Sabe o que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Benaia não tem um pingo de juízo. Porque qualquer pessoa ao ver um leão vai fugir, vai correr. Qualquer homem natural. Benaia, ao invés dele fugir com medo do leão, é o leão que foge com medo dele e ele quem vai atrás do leão. Você não entendeu? O homem de Deus, ele não teme o inimigo, é o inimigo que teme a ele. Ele não foge do inimigo, é o inimigo que foge dele. Parece que vejo Benaia correndo atrás do leão, agarrando o leão pela barba e caindo os dois naquela cova. E naquela cova eles começam a lutar. A situação parece terrível para Benaia, porque o texto não diz que Benaia tinha nada nas suas mãos. O texto não diz que Benaia tinha uma faca, tinha um canivete, tinha uma espada, tinha um facão, tinha ao menos um pedaço de pau. A Bíblia não diz nada. E quem disse que o homem de Deus precisa de armas físicas para vencer? O apóstolo Paulo nos diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, e versículo de número 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir muralhas e fortalezas em nome de Jesus. O homem de Deus não precisa de armas naturais, porque ele tem as armas espirituais, as quais lhe dão vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes Deus nos permite ficar em situações que parece que não tem saída. Imagine um homem dentro de uma cova com um leão. Não tem para onde fugir. Não tem o que fazer. Para quem é mais favorável essa situação? Inevitavelmente é mais favorável para o leão. Quem nunca ouviu falar das histórias dos cristãos que eram jogados no Coliseu para servirem de alimento para os leões, para lutar contra os leões, por ordem do imperador Nero? Quantos cristãos morreram desta forma? Então naquela situação a coisa está muito mais propícia para o leão. Não é a circunstância que define o final da luta, mas é quem está do nosso lado. Não é a situação que define qual será o resultado. Será que você consegue compreender? Se você tiver olhos espirituais, você vai perceber isso. Mas se você tiver olhos naturais, você inevitavelmente vai se deixar levar por aquilo que os seus olhos veem. Você vai se deixar vencer pelo medo, pelo pavor. E isso vai te limitar, e isso não vai deixar que você chegue a lugar algum. Benaia enfrenta o leão no lugar mais difícil. Porque lutar com o leão é lutar com o pior dos inimigos. Dentro de uma cova é o pior dos lugares. E na neve é a pior das circunstâncias. Tudo era desfavorável para ele. Quantas vezes você vê as situações, as circunstâncias, e para você tudo é desfavorável? Você não vê expectativa, você não vê esperança, você não vê meios de você vencer. E quem diz que o homem de Deus precisa de meios? Deus é o seu meio. Quem diz que o homem de Deus precisa de expectativa? Deus é a sua esperança. O homem de Deus não precisa de expectativa, porque Deus é a sua esperança. O texto relata que durante a sua trajetória, durante as coisas que ele fez, isso levou ele à presença do rei. E eu preciso dizer para você, você jamais chegará à presença do rei sem passar pela cova dos leões. No trajeto para chegar na presença do rei, inevitavelmente haverá a cova dos leões e você vai ter que passar por ela. E às vezes para você vai ser difícil. E às vezes para você vai ser, aos seus olhos, impossível. É uma cova. O inimigo é um leão. E você sabe de quem a Bíblia está falando. O vosso adversário anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A situação é neve. Quando pisa na neve, afunda. Nem para fugir dá. E ainda bem que não dá para fugir, porque às vezes tem algumas pessoas que Deus precisa mantê-los ali, firmes. Porque se Deus deixar na dependência dele, ele corre. Então Deus precisa plantá-los na situação e nas circunstâncias. Muitas vezes, para chegarmos na presença do rei,
nós vamos ter que passar pela cova dos leões. Não tema a cova dos leões, porque da mesma forma que Benaia enfrentou, Daniel também enfrentou, e os dois saíram vencedores. O leão para você pode ser um animal feroz, para Deus é um gatinho de estimação. Deus doma leões, e Deus não permite que os leões façam mal algum aos seus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que você encara os leões que aparecem na tua caminhada? Como é que você olha para os leões que aparecem na tua caminhada? Como é que você enfrenta os leões que aparecem na sua vida? A forma com que você os enfrenta determinará o teu destino, determinará o teu futuro. Porque se você correr, ele vai te alcançar. Simplificando, a forma com que você encara os leões, a forma com que você enfrenta os leões, determina qual é o seu futuro, é vida ou morte. O leão é um animal que destroça ser humano. Um ser humano natural não tem como lutar contra um leão e vencer. Não tem sequer como fugir de um leão. Então, diante de um leão, só há duas alternativas. E na situação de Benaia, só tem duas alternativas. Ou ele mata ou ele morre. Diante do leão, é vida ou morte. Mas o que define se você vive ou se você morre, é a forma com que você encara ele. Como você encara? Como você enfrenta? Você baixa a guarda, você baixa a cabeça? Você se acovarda, você se esconde, você se amedronta? São muitos os leões que se levantam contra a nossa vida todo santo dia. E você precisa enfrentar um a um. Você precisa pegar ele pela juba e mostrar que Deus está com você. Você tem que pegá-lo pela juba e mostrar que em você e através de você e por você está o leão da tribo de Judá. Aquele que é maior, aquele que é mais poderoso, aquele que é fiel, aquele que luta e aquele que não perde batalha alguma. Ele não perde. E se ele está batalhando por você, você também não vai perder em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele enfrentou o leão e matou o leão. Quem foge do leão só terá uma história de covardia para contar. Mas quem enfrenta o leão vai ter na parede da sua sala a pele de um leão para mostrar: eu venci o leão, eu enfrentei o leão, eu matei o leão, Deus entregou ele nas minhas mãos. Assim como Deus deu o leão e o urso nas mãos de Davi, assim Deus deu o leão nas mãos de Benaia, assim Deus entrega o leão nas tuas mãos. Tão somente não temas, tão somente ser forte e corajoso, e saiba que o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Não seja covarde, não se atemorize, porque o Senhor tem vitória para os seus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a Bíblia vai e diz que após ele matar o leão, ele enfrenta um egípcio. E esse egípcio, diz a Bíblia, que era um homem poderoso. Esse egípcio, no texto paralelo de Crônicas, diz que ele tinha aproximadamente 2,30 metros de altura. Eu não sei qual a altura de Benaia, mas alguns estudiosos dizem que naquela época a estatura média dos judeus era 1,5 metro. Eu não sei se era essa a altura de Benaia, mas a estatura média era 1,5 metro. Se ele tinha 1,5 metro, olhar para um camarada de 2,30 metros, são 80 centímetros de diferença, não é pouca coisa. E a Bíblia Sagrada diz que ele lutou contra esse camarada e venceu. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é o tamanho do adversário que define o resultado da luta. Não é o tamanho do inimigo que define quem sairá vencedor. Davi também enfrentou um maior. Golias tinha pelo menos 2,90 metros de altura. Davi enfrentou e Davi matou. Porque nós precisamos entender que Davi disse: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo,
mas eu vou contra ti em nome do Senhor. É isso que faz a diferença. O que Deus nos faz entender é que nós precisamos confiar nele, nós precisamos crer nele e depender dele. Tudo que Deus está fazendo conosco é fazendo com que nós venhamos a nos desvencilhar de toda a autossuficiência, que nós paremos de confiar em nós mesmos, que nós paremos de confiar na nossa própria força e confiemos nele e dependamos dele, porque ele nos dá vitória. Não é o tamanho do inimigo que define o resultado da luta, mas é a fé do homem que está lutando. É a confiança em Deus que o homem que está lutando tem. É isso que vai determinar qual será o resultado. Então não tem inimigo grande o suficiente para te destruir, para te parar, para te paralisar. Os inimigos podem até ser grandes aos seus olhos, mas pisque, olhe de novo, e você vai perceber que Deus transforma o teu inimigo, que é gigante, em um pigmeu. Em nome de Jesus. Se você começar a olhar com a ótica espiritual, você vai perceber o que Deus pode fazer na sua vida. Eu sei que você enfrenta lutas. Eu sei que você enfrenta adversidades. Eu sei que você enfrenta oposição. Eu sei que você enfrenta inimigos. E quantos são os nossos inimigos? Eu sei que você enfrenta e passa por tudo isso. Mas você está aqui. Mas você está de pé. Mas você está firme. E sabe por que você está? Porque o Senhor cuida de você. Porque se você confiar e você depender dele, ele tomará nas suas mãos as suas lutas e te sustentará. E te conduzirá pelo novo e vivo caminho e te levará a bom termo. As tuas vitórias dependem da tua fé e da tua confiança em Deus, e não da tua autossuficiência, em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto diz que o egípcio tem nas suas mãos uma lança afiada, uma lança poderosa. E Benaia, o que tem? O texto diz que a única coisa que Benaia tem nas mãos é um cajado. De que serve um pedaço de madeira, um pedaço de pau, para enfrentar um homem que, além de ser gigante, tem nas suas mãos uma lança? Um pedaço de pau, um pedaço de madeira só dá para enfrentar o inimigo quando ele está perto. Uma lança não, você pode atirar de longe. Você pode jogar e você pode executar o seu adversário, o seu inimigo de longe, sem nem encostar nele. A única coisa que Benaia tem é um pedaço de madeira, é um cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam, diz o salmista no Salmo 23. A questão não é o que você tem nas suas mãos. Certa vez Jesus pergunta: o que tendes aí? Não temos nada senão 5 pães e 2 peixinhos. Não é o que você tem, mas é como você usa o que você tem. O que você tem? O que está em tuas mãos? O que está em tua boca? Não é o que você tem, mas como você usa. A Bíblia diz que Sansão está diante do exército filisteu. 1000 homens, ou mais de 1000, estão ali para prendê-lo. Ele olha para um lado, ele olha para o outro e não tem como fugir. Não tem para onde correr. E ele vê ali uma queixada de jumento. Não é o que você tem, mas como você usa. Ele pega aquela queixada de jumento e sai atacando os inimigos. E bate num e bate no outro e vai. E a Bíblia Sagrada diz que ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Não é o que você tem, mas como você usa. Davi vai enfrentar Golias. Golias também tem lança. Golias tem espada. Golias tem escudo. E o que é que Davi tem nas suas mãos? Uma funda com 5 pedras. Não é o que você tem, é como você usa. Use a arma que você tem, que não é carnal, é poderosa. Talvez você não compreenda isso, mas é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Use a arma que Deus te deu. Qual foi a arma que Deus te deu? Quais foram as armas que Deus te deu? Talvez a arma que Deus te deu foi o silêncio. Às vezes, diante da oposição, você precisa ficar em silêncio. Às vezes, a arma que Deus te deu foi a sabedoria de falar. Então use a sabedoria para falar.
Às vezes a arma que Deus te deu foi a oração, então vai orar. Não é o que você tem, mas é como você usa e se você usa. O camarada enfrenta o cara com uma lança, com um pedaço de pau, e a Bíblia diz que ele vai e toma essa lança de um homem que é muito maior do que ele, e com a própria lança dele mata ele. Em nome de Jesus, aprenda a militar, aprenda a lutar. Muitas vezes na luta, para que você saia vencedor, você precisa usar a arma do inimigo contra ele mesmo. Muitas vezes a arma que vai te dar vitória é a arma do próprio inimigo. Quais são as armas que o inimigo está usando contra você? Peça a Deus sabedoria para reutilizar essas armas e agora usar contra eles. Às vezes, o que o inimigo usa como arma para nos destruir é a oposição, é a afronta, é a perseguição. Ele tenta nos tirar do sério, ele tenta nos tirar a paz. Então use a arma contra ele. Se ele tenta tirar a tua paz, tire a paz dele. Se ele tenta te desestruturar, desestruture ele. Se ele tenta te fazer parar, faça ele parar. Se ele tenta te fazer correr, faça ele correr. Se o inimigo tenta parecer para você um gigante, um poderoso, um furioso, mostre para ele que ele não passa de um pigmeu. Mostre para ele que maior é Deus que está com você. Despreze ele. A Bíblia diz que quando Golias viu Davi, Golias desprezou Davi. Então comece a desprezar o inimigo. Comece a deixar de dar tanta importância para o inimigo. Comece a ignorar o inimigo. Porque ele ruge como um leão, mas ele não passa de um cachorro vira-lata. Não dê ibope para o inimigo. Use a arma dele contra ele mesmo. Se você aprender a usar a arma dele contra ele mesmo, você vai deixá-lo desarmado. E vai acabar a perseguição. E vai acabar a afronta. E vai acabar a oposição. Porque você aprenderá em Deus a desarmá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi fácil a vida de Benaia. Ele teve que enfrentar muitos perigos, muitos inimigos e muitas adversidades. Mas quando Davi resolveu contratar um homem para ser o comandante do seu exército, parece que vejo Davi pedindo currículos. Tragam os currículos. E os homens vão levando currículos para Davi. E Davi vai apenas desprezando, rejeitando. Mas quando Davi pega o currículo de Benaia, eu matei 2 valentes moabitas. Eu matei um leão, Davi se lembra do que ele passou. Eu matei um gigante egípcio, Davi se lembra do que ele passou. Ele disse, é desse tipo de gente que eu preciso. É esse tipo de gente que eu quero do meu lado. É gente de fé, é gente de coragem. É gente que não se acovarda. É gente que não se amedronta. É esse tipo de gente que eu quero do meu lado. Benaia, você é mais nobre do que todos os 30. Benaia, você é diferente de todos. Será que aqui nessa noite tem algum Benaia que é diferente de todo mundo? Vê as coisas diferente de todo mundo? Age diferente de todo mundo? Enfrenta os inimigos diferente de todo mundo? Será que tem? Você é diferente dos demais. Você não vai fazer parte do exército simplesmente, mas você vai ser o comandante do exército. O teu currículo vai te fazer se tornar o homem de confiança do rei. A tua história é que vai te fazer se tornar o homem de confiança do rei. Você está entendendo o que Deus está falando? O rei não é Davi, o rei é Jesus. Se você quer ser o homem, se você quer ser a mulher de confiança dele, entenda que até chegar a este ponto, tem uma trajetória, tem um trajeto, tem uma caminhada. E você precisa passar cada nível dessa caminhada. Você precisa vencer cada estágio dessa caminhada. Mas se você se mantiver firme, vencendo os inimigos, todos os inimigos que se levantam contra você, você vence, você enfrenta, você luta, você mata.
vai chegar a hora que você vai se tornar o homem de confiança dele. E aí, ele vai começar a te chamar para lugares que ele nunca chamou ninguém. Ele vai começar a te contar coisas que ele nunca contou para ninguém. Ele vai começar a te mostrar coisas que ele nunca mostrou para ninguém. Ele vai começar a te enviar para fazer coisas que ele nunca enviou ninguém. Será que você entende isso? Será que você compreende o que é ser um homem de confiança do rei? Eu preciso dizer para você que esse cargo está em aberto. Há vagas. Há vagas. Ainda há vagas para ser o homem de confiança do rei. Benaia. O nome Benaia significa Deus construiu, Deus edificou. Isso demonstra que a história deste homem é uma história pautada pela dependência de Deus. O segredo para chegarmos lá é que Deus nos construa, que Deus nos edifique. Não é que nós edifiquemos a nossa própria vida, não é que nós trilhemos os nossos caminhos, não é que nós façamos a nossa vontade, mas é que Deus nos edifique, que Deus nos construa, que Deus nos molde segundo a sua vontade. Você não será jamais o homem de confiança dele, se ele não te construir. A Bíblia Sagrada diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E a Bíblia também diz que nós somos o templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em nós. Ou seja, a nossa vida, para ser aprazível a Deus, para ser um ambiente favorável para a habitação de Deus, precisa ser edificada por Ele. É Ele quem tem que nos construir, é Ele quem tem que nos moldar, é Ele quem tem que nos direcionar, é Ele quem tem que nos mostrar qual é a sua vontade, para que nós possamos ser homens e mulheres segundo o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Benaia enfrentou muitos desafios, e diante dos maiores desafios, o homem natural, ele teme, o homem natural, ele desacredita, o homem natural, ele tende a achar que é o fim. Isso, o homem natural. Mas o homem que tem visão, o homem que tem propósito, o homem que sabe onde quer chegar, diante dos maiores desafios, ele não arrega, ele não afina, porque ele está vendo que nos desafios está ali a oportunidade de se mostrar maior, de se mostrar melhor, de se destacar dentre os demais. Não tema as maiores dificuldades, pois são as maiores dificuldades que nos trarão as maiores vitórias. São as maiores lutas e os maiores adversários que nos farão ser os maiores heróis. E são as maiores dificuldades, as maiores adversidades que vão nos fazer nos destacarmos com relação aos demais. Só galga níveis espirituais mais altos quem está disposto a enfrentar aquilo que ninguém enfrentou. Quem está disposto a lutar contra aqueles que ninguém lutou. Os desafios são oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos mostrar o nosso valor, para que nós possamos mostrar quem nós somos e do que nós somos capazes. Da mesma forma que Deus desafia Abraão, e Deus desafia a sua fé no limite, pedindo que ele lhe ofereça o seu filho. E Abraão foi lá e demonstrou, e a resposta de Deus é: não estenda a mão sobre o menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Às vezes nós achamos que para Deus nos usar, Deus vai proporcionar coisas agradáveis, Deus vai fazer o caminho ser fácil, Deus vai fazer com que todas as coisas conflitem para que tudo dê certo na nossa vida. E muitas vezes nós precisamos entender que é nas lutas, é nas dificuldades que Deus forma os seus soldados. É no deserto que Deus monta o seu exército. Com facilidade, muitas vezes nós não vamos adquirir os anticorpos necessários para enfrentar as adversidades. Nós não vamos adquirir a força e a resistência necessária para enfrentar os inimigos e para enfrentar a caminhada que é longa, não é fácil, é difícil. Não é na facilidade, é na dificuldade. É de fato, quando as coisas parecem improváveis, é aí que Deus mostra
que Ele cuida dos seus, que Ele direciona, que Ele guia e que Ele conduz a bom termo. Não tema as maiores lutas, pois as maiores lutas serão as oportunidades que Deus estará te dando para se demonstrar maior, melhor e se destacar dentre os demais, em nome do Senhor Jesus Cristo. A trajetória de Benaia levou ele a ser o homem de confiança do rei. Por quê? Porque diante dos desafios, das lutas, Benaia não fugiu. Fugir dos desafios, fugir dos inimigos, é declarar derrota. Mas não derrota para o inimigo, é perder para si mesmo. É ser derrotado por si mesmo. Perder para o medo é perder para si mesmo. Nós podemos até perder algumas batalhas, mas não baixe a guarda, não baixe a cabeça. Porque batalhas vêm e vão. Batalhas são estágios da guerra. E muitas vezes vamos perder sim algumas batalhas. Mas a certeza é que no final nós vamos vencer a guerra em nome do Senhor Jesus Cristo. Benaia se mostrou o mais nobre dentre os 30. Porque não teve inimigos, não teve leões, não teve leão e não teve egípcio que fosse suficientemente amedrontador para lhe fazer parar. Que nada te pare, que nada te barre, que nada te limite, pois a caminhada ainda te será longa e o Senhor tem vitórias reservadas para você. Lá na frente, se você permanecer firme, lá na frente, você vai galgar níveis que você não imaginou, que você não esperava. Benaia, quando enfrenta esses inimigos, jamais ele pensou que se tornaria o chefe da guarda do rei. Ele jamais imaginou que seria o homem de confiança do rei. Mas ele se tornou. O que Deus nos mostra é que Ele sempre nos surpreende, que Ele sempre nos leva a lugares que nós não pensamos que vamos chegar, que nós não esperamos chegar, mas Ele nos leva para honrar a nossa fé. Ele nos leva para demonstrar para nós que vale a pena lutar e confiar nele, porque Ele nos dá a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa compreender a mensagem, que você possa guardar a palavra do Senhor no seu coração, compreendendo que o Senhor cuida dos seus e que o Senhor nunca nos abandona, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi essa a palavra que Deus mandou para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.